Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cambiar. Nesta temporada, a gente tem muita coisa legal aí vindo pela frente. No episódio inaugural desta temporada, nós vamos falar de adolescência e transtornos do neurodesenvolvimento. Olha, e tem muita coisa legal vindo por aí. E para nos ajudar neste tema, eu vou contar com um time de Anas de peso. A Ana Luísa Brandão, que é psicóloga do Espaço Cambi, terapeuta ocupacional e terapeuta cognitivo-comportamental de jovens e adultos com transtornos do neurodesenvolvimento. E também a Ana Carolina Diniz, que é neurologista infantil. Ela é preceptora da residência médica de neurologia infantil do Hospital Infantil João Paulo II, o antigo CGP. E ela também é médica da clínica Baluar. Então eu vou começar primeiro com uma questão que aflige muitos pais e mães. A gente chega na adolescência, tem tantos desafios hormonais, sociais, escolares, e aí a gente vai falar sobre transtorno do neurodesenvolvimento. Qual que é a definição deles? E aí, para o ímpar nas Anas aí. Vamos começar com a Ana Luísa. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, né, é importante lembrar que eles começam, né, ali desde a infância, né, porque muitas pessoas acham que isso pode aparecer depois ali na adolescência, né, na idade adulta, que isso vai sendo construído, né, assim, pelo estilo de vida, né, ou pelo estilo de criação, mas tem ali um componente genético, né, tem uma questão orgânica de uma estrutura de um cérebro que é diferente, né? E aí, se você quiser me ajudar aqui a falar sobre essa parte, né? Que a gente consegue ver isso na infância? Consegue. O transtorno do neurodesenvolvimento, na verdade, a criança nasce com aquilo, e aí isso vai acompanhando durante toda a sua vida, né? Tem algumas, assim, na vida adulta e tudo, às vezes consegue driblar, mas isso acontece desde a primeira infância, a gente já começa a ter vários sinais dos transtornos. Quanto é que é um transtorno de neurodesenvolvimento, então uma alteração do desenvolvimento daquele cérebro. Então, aquele cérebro tem alguma alteração na estrutura, e aí isso vai causar algum tipo de transtorno para aquela pessoa. Nessa temporada do podcast Cambiar, a gente vai focar muito na questão do diagnóstico precoce, o tanto que ele é importante. Então, talvez se a gente conseguisse identificar já na primeira infância essas características, será que a gente chega na adolescência um pouquinho melhor? Mas, então, como que a gente verifica isso na infância, meninas? Então, na infância, eu acho que, assim, mais na minha área, assim, a gente depende muito do transtorno. O autismo a gente consegue até antes de 2 anos, que é quando a gente faz. Mas o TDAH a gente começa a fazer diagnóstico com 6 anos, principalmente na época de alfabetização. E aí isso vai acompanhando. Mas tem muitos adolescentes, né, muitas pessoas que são... o diagnóstico é feito na adolescência, né? E aí, mas só que aquilo já traz toda uma bagagem para aquele adolescente, né? Tem um impacto, então, né, Ana Luísa, que poderia ter sido corrigido no início. Sim, com certeza, né? Quando tem uma intervenção precoce, a gente vê a diferença desse desenvolvimento, né? Um adolescente que chega no consultório com o diagnóstico tardio é completamente diferente daquele adolescente que já faz um tratamento desde a infância, né? Ele está ali fazendo aquele acompanhamento, mas ele já tem o diagnóstico, mas ele já tem ali uma base, né? Já tem uma intervenção. Então, é completamente diferente. A gente percebe isso na clínica, né? Como que o diagnóstico tardio, ele traz diversos prejuízos. E a que você atribui isso, Ana Luísa, esse diagnóstico tardio? Por que está chegando na clínica um pessoal com diagnóstico de autismo e TDAH tão tarde, dificultando o trabalho de vocês? Não quer dizer que a gente não terá um trabalho de resgate e reabilitação ou de melhora nos sintomas e nos impactos. O que está acontecendo? As famílias estão despreparadas? A que você atribui isso? Eu não acredito que necessariamente as famílias estejam despreparadas, né? Muitas vezes pode ser, sim, um desconhecimento, né, das famílias sobre os sintomas, né? Mas existe também um fenômeno, assim, de compensação daqueles sintomas, né, daquelas dificuldades. Então, por exemplo, tem crianças que conseguem mascarar essas dificuldades, né, adquirindo outras habilidades que vão compensando, né, essas dificuldades. Então, muitas vezes são crianças que têm um nível de inteligência também um pouco mais alto, né, acima da média. E aí elas vão desenvolvendo estratégias de estudo. Eles vão criando estratégias para se organizar melhor e tudo. Só que o problema é que na adolescência causa um sofrimento, né?
Sim, e o desgaste, né, que isso traz, assim, porque para você conseguindo compensar, tem um cansaço também mental, né, de dar que a gente tá conta. chamando de carga mental, tá muito em voga agora esse termo, né? Sim. Então, isso vai causando sofrimento. E muitas vezes ela não tem prejuízos, tipo no aprendizado, não tem prejuízos na socialização, que quando na criança, a gente faz diagnóstico daqueles que têm aqueles prejuízos, né? Então não consegue aprender direito, os pais procuram a gente porque não consegue aprender direito, não consegue socializar direito, tem coisas que eles percebem aqueles prejuízos. Na adolescência, não, eles vão lá lidando com aquilo. Mas só que aí o prejuízo vira o sofrimento, né? Então, por E isso... tem uma questão também que na adolescência aparecem mais responsabilidades, né? Então, assim, a vida pede mais. E aí, na hora que a vida pede mais, começam a aparecer os prejuízos. Então, muitas vezes, aquilo não apareceu na infância, estava tudo ali mais ou menos tranquilo, né? Ou um sofrimento mais internalizado, mais invisível. E aí, na adolescência, né, a escola pede, não tem tanto controle dos pais, né? Como na infância. Os pais estão ali mais controlando o que está estudando, né? A rotina, os horários. E aí, na adolescência, aquilo fica mais para o próprio adolescente se organizar. O próprio adolescente tem que, né, dar conta de mais coisas, de mais responsabilidades, da questão social, a né? carga vem maior, né? Eu acho que é isso. Bom, mas a gente tá falando sobre sofrimento e eu não gosto de menosprezar o que um sofrimento pode causar na infância ou na adolescência, sendo que a gente está falando de um indivíduo neuroplástico que ele está em pleno desenvolvimento das suas capacidades e está ali sofrendo por conta de um autismo ou do TDAH. Qual que é o impacto de uma criança estar super, enfim, nesse sofrimento mesmo, vou nem dar outro nome, não. A gente tem prejuízo no futuro? Com certeza tem, né? Porque ele está até a tampa, né, de tentar mascarar com outras questões e ficar com essa sobrecarga mental. Qual que é o prejuízo? Com certeza, a gente sabe que a população, né, os meninos que têm os transtornos, eles têm uma chance muito maior de ter outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade. Eles têm, a porcentagem é muito maior por causa disso. Então, começa a criar outros problemas, né? Então, aí eles né, e aí eles podem, e assim, eles tendem a não conseguir se estabilizar na vida, não conseguir ter um emprego fixo, uma família. Super inteligente, olha que dó. Não consegue, se colocam muito mais em risco. Então, a gente sabe, por exemplo, que o TDAH, né, falando do TDAH especificamente, eles se colocam muito mais em risco em acidentes de carro, em fazer esportes muito radicais que aquilo ali pode causar alguma coisa, uso de drogas, ou então alcoolismo, eles têm uma tendência... Pra mascarar essas... Para suprir, né, aquilo ali, né, que é aquelas dificuldades que eles têm. Então, é um grupo de pessoas que tem, se não tiver uma atenção em cuidado, né, eles têm esses prejuízos na vida adulta mesmo. E são pessoas que muitas vezes não conseguem nem ter uma família, assim, porque vai para um relacionamento, vai para outro, não se estabiliza em nada. Porque não vai até a raiz do problema, Isso, né, e fica reproduzindo um comportamento que acaba trazendo... problema para todo mundo, né? E o autista é o contrário, né? Ele se isola, né? E aí vai se isolando. Se isolar não é também legal. Vai virando essa bola de neve, né? Quando não tem uma intervenção, um tratamento, é uma bola de neve, porque, né, como você trouxe, às vezes não consegue constituir família, né? Ou realizar, né, outros objetivos, trabalho. Não consegue trabalhar em equipe, Sim, né, Ana Luísa? porque ele não trabalhou aquelas habilidades que poderiam ter sido trabalhadas, porque chegou na vida adulta com a autoestima já muito prejudicada, né? De todos os erros, né? De todos os perrengues que passou, e aí vai chegando com uma autoestima mesmo, né? Poxa, eu não dei conta. Poxa, os meus amigos conseguiram formar, eu não consegui. Né? Conseguiram um namorado, eu não consegui. E ficar achando que o problema é com ela. Sim. E não é um transtorno que ele pode tratar. Exato. Isso é muito cruel. Bom, cruel para o indivíduo, né? Que tá com esse transtorno, mas eu fico pensando também porque... a adolescência, ela já é desafiante por si só, todo mundo já passou e sabe o tanto que mexe com a gente, com o emocional, com o psicológico, enfim. E a gente falou muito bem no início. E quando a adolescência vem com essa carga do transtorno, torna ainda mais desafiante para a família também que tá ali,
quer ajudar, quer acertar, e às vezes nem sempre escolhe a melhor abordagem. Como que essa questão do transtorno no neurodesenvolvimento afeta a família? E como que ela consegue se salvar também, se tratar neste cenário? Assim, no ambiente familiar, né, acho importante pensar como que isso afeta a família e também a importância da família, né, porque, olha, eu sempre falo isso, né, com as mães de pacientes que eu atendo, criança e adolescente. Não adianta a gente tratar ali só no consultório, só a criança e o adolescente. Precisa de uma intervenção no meio. Da família mesmo, na família, né, muitas vezes na escola. Então, assim, tem um impacto muito grande na família, né, assim, como que os pais vão se regular também para lidar, né, porque os comportamentos são mais desafiadores, as mudanças de humor, uma postura, assim, dentro de casa, né, às vezes que traz conflitos, dificuldade ali com a rotina, tem uma tolerância à frustração menor. Né? E eu acho que a adolescência é uma fase, assim, que ele tá procurando sua identidade. E às vezes ele não se encontra, ele nem tá sabendo, ele tá tão perdido ali, por causa daquilo, e ele não se encontra. E aí a forma que ele faz é desafiar a família. E aí com isso causa um problema. E aí angústia. Com isso, e porque a adolescência é a fase que eu tô saindo do meu primeiro grupo, da minha primeira referência e procurando outras. E aí eu não me encaixo em nenhuma outra, aí eu vou descontar isso naquele grupo que eu sei que eu vou ser sempre aceita. Então isso é muito, acontece muito, né? Assim, a gente vê. E aí a família sofre junto, né? Aí começa cria um sofrimento de E aí todos. a família fica também com um comportamento ali combativo com aquele adolescente, né? Não compreende o que está acontecendo, porque isso que você está trazendo é muito importante, né? Assim, o comportamento desafiador, ele esconde uma necessidade, né? Então, assim, é importante entender o que está acontecendo, por que esse comportamento está aparecendo. E, geralmente, é um conflito interno, é um sofrimento psíquico e é a forma que o adolescente externaliza e gera tanto conflito. Mas como diferenciar o que é irreverência juvenil típica de um transtorno neurológico do neurodesenvolvimento na adolescência? Como é que a gente fomenta a família para fazer essa diferenciação? É bem desafiador. É difícil. Vocês, né, essa pergunta é difícil porque na clínica isso é difícil de identificar. Por isso que é um trabalho que exige assim, muita avaliação, muita conversa com os pais, entender o que está acontecendo na escola, escutar muito aquele adolescente. Mas a gente se norteia, né? E aí quero também saber se você concorda comigo, com a questão do prejuízo, né? Exatamente. Com a questão da intensidade daquilo que está aparecendo. Da periodicidade também, ser muito Sim. repetitivo, por exemplo. Assim, a gente tem os critérios diagnósticos, né? Então, assim, depende muito do transtorno. A gente tem vários transtornos, né? A gente tem até desde um transtorno de desenvolvimento da coordenação motora, até o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, existem vários. E ele tem, todos eles, a gente tem, né? Assim, a gente tem os critérios de que a gente vai fazer. Então, por exemplo, falar do TDAH, que às vezes é mais difundido, sim. Então, você tem que ter aquelas características antes dos 12 anos, tem que ter a mesma característica em todos os ambientes que você convive. Então, não é uma coisa só dentro de casa ou uma coisa só no ambiente escolar. Então, eu tenho que ter vários critérios, tem que ter várias as características e tudo. Então, por isso que é tão importante a avaliação. Porque é muito fácil todo mundo chegar hoje em dia e falar assim, eu tenho TDAH, porque eu não presto atenção. Uma crise do diagnóstico, uma super exploração do diagnóstico. E porque eu sou autista e tudo. Mas, eu sou autista porque eu sou assim, assim, assim. Não, mas a gente tem os critérios e a gente tem que sempre lembrar tem que... método. Tem. E a gente sempre tem que lembrar, assim, um transtorno é aquilo que causa prejuízo ou sofrimento. Então, todo mundo é desatento, todo mundo é inquieto. Em algum momento todo mundo tem dificuldades sociais. Principalmente assim. o adolescente, né? Que está vivendo tanta transformação, né? Hoje em dia, qual adolescente que não é desatento em algum momento ali na escola, né? Com interferência tanta de jogos de celular. Tantos estímulos diferentes, muitos né? estímulos. Então, todo mundo tem um pouco de características. Então, só que aquilo tem que causar algum prejuízo para aquele indivíduo. Ótimo. E aí ótimo não, né? Assim, eu entendo que se a gente identificou isso,
isso, é necessário levar para o especialista para que ele, então, possa traçar, né, aplicar aquela metodologia para verificar se realmente trata-se do caso do transtorno de déficit de atenção, certo? Isso, Sim, certo. muito bom. Vamos falar agora um pouquinho de autismo, que olha só, falando no autismo, quais os sinais que um adolescente pode dar que sugere que seja um autismo mesmo no nível 1? Ou que é mais difícil de detectar? Como é que vocês fazem? Tem metodologia no caso do autismo também? Tem, Sim. tem todos Como os é que é o transtornos. processo? Assim, questão da metodologia é essa avaliação neuropsicológica, né, que tem todo, né, uns testes padronizados, né, de acordo com a classificação, Nada expõe ou é dolorido, não, porque às vezes o pai fica assim, eles vão fazer testes com meu filho, que às vezes pode ter essa... É um diagnóstico clínico, né, assim, a gente pode usar o teste neuropsicológico como um recurso, tô falando como médica, assim, né? Sim. A gente usa, mas a gente tem é importante a anamnese muito bem feita, que a gente fazer a pergunta e relatar, para a gente entender mesmo o que está acontecendo e usar dentro disso os critérios de diagnóstico que a gente vê, assim. Então, eu tenho um paciente que eu tô lembrando agora, assim, ela estava com 14 anos, assim, 16, ela falava assim, eu não gosto. Pra que eu vou ficar convivendo? Eu não gosto de outras pessoas, porque minha mãe que tá me enchendo o saco aí que eu tenho que conviver e tudo. A mãe tava preocupada, ela tá se isolando, o que é, mas ela sempre foi assim, só que na adolescência tá muito mais evidente. Então, ela tinha realmente mesmo... Tinha, sabe? Então, tem várias coisas, uma dificuldade de comunicar, como é que fala, né? De ter essa troca de diálogo. E ela acabou achando que era normal ser do jeito que ela era. E ela tava achando que era super tudo bem. Geralmente chega muito pela questão social, né? Chega muita demanda de habilidade social. Na clínica de psicologia, isso é o que mais mesmo, aparece, né? Pensando no autismo nível 1 de suporte, é muita habilidade social. E geralmente chega, né? Assim, respondendo a sua pergunta com relação a como que chega, né? Esses adolescentes nesse grau de suporte, muito por uma questão social, os pais falando ali que os filhos estão se isolando, que não saem de casa, que não querem ir para a escola, que não tem amigo. Então, vem muito por uma questão social. A família toda sofre, né? Sim. Sim. E eu queria comentar que você disse sobre ser doloroso, né? Não no sentido físico, mas muitas vezes o processo é doloroso, né? De fazer ali a avaliação. Às vezes é um processo doloroso e é importante até fazer... para ser descoberta, ele passa por alguma coisa, assim, que vai causar um mal-estar, um desconforto, mas é necessário. Sim. E por isso que é importante fazer a psicoterapia até enquanto faz o processo de avaliação, né? Não necessariamente precisa fazer a avaliação e depois a psicoterapia. Já começa antes. É até recomendado que faça psicoterapia enquanto faz a avaliação, porque isso vai mexer ali, né? Vai trazer questões. Com certeza. E quando a gente está falando, assim, de um transtorno do neurodesenvolvimento, vocês estão me contando e contando para os nossos telespectadores, né, os nossos ouvintes, que normalmente chega na clínica por conta de uma não adequação social. Mas e na escola? Isso causa também um problemão, né? E normalmente quais são os problemas mais frequentes que também podem ser um termômetro de que tem algo errado aqui? Na escola, o que a escola traz muito é sempre... a escola está preocupada com o aprendizado, né? Com certeza. E é o que a gente... Rendimento, resultado. E é o que a gente vê, assim, muitas vezes eles não conseguem interpretar um texto. Nossa, muito grave. Ou se perde nos textos grandes, depende muito do que a gente está falando. Ou então, é um menino que não tem filtro social, então sai falando qualquer coisa para qualquer pessoa e todo mundo... que comportamento esquisito que é desse menino aí. Que não é natural, assim, normal, né, convencional. Então, assim, tem as mesmas coisas que tem em casa, ele tem que ter na escola, no ambiente escolar também, né? Então, a dificuldade de socializar, de interagir, de isolamento, isso acontece na escola também. Por exemplo, no caso do autismo, tá, né? Ou então o TDAH, é um menino brigão, que ele não consegue, ele é impulsivo, né? Sair ali fazendo brincadeira sem graça, que ninguém dá conta, e os outros isolam ele. Então,
aquele comportamento tem que acontecer em todos os ambientes. Então, a mesma coisa que acontece dentro de casa vai acontecer na escola também, assim. É por aí, E chega na escola, ainda tem outras questões de bullying também, né? Que é muito frequente. Que acaba expondo, a criança fica, um alvo, né? Porque ela tem um comportamento que sai um pouquinho do convencional, ela vira um alvo. É um alvo ali para as crianças, adolescentes que cometem bullying. Então, isso chega muito no consultório, né? E o bullying, ele mexe muito com a autoestima, ele mexe muito com esse autoconceito do adolescente, que é aquele momento de vida que o grupo é tão importante, né? Que é tão importante o pertencimento. Nossa, muito. E na escola ele vai buscar esse pertencimento e muitas vezes ele não vai encontrar. Então, precisa dessa intervenção, não só com o adolescente, né, por meio ali da psicoterapia, mas na escola, porque como que a escola está lidando com isso? A escola tem ações para trabalhar com os alunos, né, como lidar com o diferente. Nossa, você funda, esse é um ponto muito importante, eu queria me ater neste momento a ele, porque a gente vive hoje um momento em que a gente está tentando, né, reconstruir a nossa cultura no sentido de inclusão, celebrar as diferenças, né, e respeitar as pessoas por isso, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando. E aí num ambiente escolar, onde tudo é novo, você não tem aquela coisa meio consolidada do que é diferente, questão do respeito, você está construindo esses conceitos também, na verdade, ali é um laboratório para a gente interiorizar esses comportamentos. E aí a gente se depara com o diferente. O diferente é bom? O diferente é ruim? Qual que é essa medida certa, assim, né, de ser diferente? Porque às vezes ele pode ser o diferencial, mas tem um diferente que é negativo, patológico. Como é que a gente vai entrar nessa seara e qual é a opinião de vocês, profissionais? Nossa, eu acho que a escola não é inclusiva, não, para falar bem a verdade. A gente vê que eles não conseguem, porque a escola, eu acho que é uma dificuldade mesmo educacional, não, assim, é a minha impressão. É que as coisas são muito padronizadas, então eles têm que... Quase que industrializada, é o mesmo para todo mundo tem que vestir. E eu não julgo isso não, porque imagina um professor ali com 20 e tantos alunos... Dá uma atenção especializado, individualizado para cada um, é super complicado, mas é uma coisa que a gente tem que mudar, assim, eu acho que é um pouco mais profundo, assim, que eu acho que a gente tem que mudar a forma de educar mesmo. É muito complexo. A Ana Luísa começa a falar, olha, eu tenho que tratar a criança, o adolescente, a gente passa por uma reforma também da percepção e do comportamento do pai, aí você falou da escola, eu fiquei curiosa, Ana Luísa, porque como é que a gente reforma a escola, como é que a gente vai fazer isso? É muito complexo, porque precisa ter ali uma estrutura para isso, né? E estrutura em vários sentidos, né? De capacitação dos professores, né? De recurso humano também, porque será que uma professora vai dar conta também de não sei quantos alunos ali, 30, 40 alunos, mais alguns que são autistas, mais alguns que são TDAH, como que ela vai dar conta? Então, assim, uma situação bem complexa e também pensar nessa questão do diferente, né? É uma questão filosófica, né? Uma questão filosófica do ser diferente é bom, ser diferente é ruim, como lidar com a diferença. Mas pensando nesse contexto da escola, a gente precisa entender o prejuízo que aquela criança está tendo, né? E não ser validada a sua diferença e não ter as suas necessidades atendidas. Porque, sim, a criança vai ter um jeito de aprender diferente, né? E a escola está preparada para lidar com esse diferente? Qual recurso? Ela vai conseguir, de fato, adaptar o aprendizado, adaptar as atividades para aquela criança? E na prática? Porque a gente vê muito no discurso, né? Mas na prática a gente, infelizmente, não vê. Geralmente a gente dá uma recomendação, né? No diagnóstico. Eu tô curiosa para saber as propostas de vocês. Vamos fazer um exercício aqui, ó. A Ana Luísa fala muito bem de filosofia. Então, vamos pensar o que seria, então, uma proposta para uma escola se reformar nesse sentido e ficar mais adequada a essas diferenças? Mais um individual, né? É mais um ensino individualizado. Mas como é que a gente vai chegar nisso? Hoje em dia com tanta gente. Mas assim, a gente, no consultório, a gente dá as orientações, né? Muitas escolas até conseguem, mas a gente vê... Que acaba sobrando para a família se adaptar. A família que tem que correr atrás do diagnóstico, a família que tem que correr atrás do tratamento, vão dar remédio para todo mundo, para ficar todo mundo certinho lá, né? Então,
mesmo com as recomendações, muitas escolas não fazem. E recomendações simples, tipo, colocar um menino com TDAH no centro mais ou menos no centro da sala, mais para frente, perto do professor, e muitas escolas não fazem isso. Então, coisas simples. Ou então, colocar ele para fazer prova separado, em uma outra sala, com menos estímulo, para distrair menos, ou fazer uma prova adaptada para ele. Então, são coisas simples que a gente vê que as escolas não fazem bem, assim, sabe? Então, eu acho que é um pouco mais complexo. E eu não julgo escola, não, porque eu acho que é difícil mesmo. Assim. E é algo tão complexo. Eu acho que o que cabe a nós, né, e pensando na minha prática da psicologia também, e que já fiz diversas vezes, reuniões com a escola, né, com a família, com o aluno, para entender o que a gente pode fazer para esse adolescente. E muitas vezes ele vai ter que ir para uma biblioteca, para outra sala, para fazer atividade, para fazer a prova, ou ele vai ter uma atividade extracurricular. Ou adaptar, né? Ele não consegue ficar dentro da sala para fazer essa atividade, então vamos colocar ele em outro ambiente. Às vezes leva mais tempo, então coloca ele em outro ambiente para ele conseguir fazer aquela atividade por completo, sabe? Tem a professora de suporte, como que essa professora de suporte está lidando? Porque muitas vezes a professora de suporte também não está dando suporte adequado. Que na verdade não é uma professora, né? Não é uma professora, muito bem lembrado. Que é só uma pessoa ali, né? Eu acho que pra gente, assim, é pensar o que está sobre o nosso controle, né? Pensar assim, o que eu consigo fazer aqui, que eu consigo agir, mesmo que no micro, mas muitas vezes é isso, assim, é uma reunião ali com a escola, com a família, e buscar, né, assim, esse atendimento individualizado. Infelizmente, no âmbito social, né, eu me sinto impotente nesse sentido, né, de não conseguir trazer essas grandes transformações, mas a gente faz o que está dentro do nosso controle. Até refletir sobre isso ajuda a gente a exercitar que escola que a gente quer. Porque existem também, não dá pra ficar trocando de escola toda hora, até experimentar qual que é melhor, porque isso também é um transtorno para todo mundo e é inviável, né, da logística, do dia a dia da família. Mas existem escolas que tem uma proposta de atendimento mais individualizado, alunos reduzidos em turma, às vezes seria por aí, é claro que vai ser uma escola um pouco mais cara, mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que depende do paciente, da pessoa, assim, do adolescente, né? Eu acho que depende muito daquela criança, daquele adolescente, de como é que ele se adapta, né? Eu acho que é muito... Eu acho que isso depende, assim. Eu não acho que tem colegião que é ruim, não, sabe? Que colegião com muitos alunos. Muitos alunos, às vezes 30 alunos numa sala de aula. Você vê muitas vezes que a escola pública muitas vezes consegue ser muito mais inclusiva do que escolas particulares pequenas. Então, eu acredito que essa capacitação dos profissionais é mais importante do que a estrutura. Humano. Sim. Que coisa interessante. Porque, bom, quem é leigo, né, no caso, eu imaginaria que uma escola com poucos alunos resolveria. Não é tão simples assim a equação, certo? Exatamente. Olha só. É complexo. Bom, a Ana estava falando que todo jovem com TDAH ele está exposto a mais riscos, né? Droga, depressão, enfim. No caso do autismo também, ele não tem déficit de atenção, mas ele pode estar mais propenso a risco, o autista... Na verdade, ele está mais propenso a desenvolver transtornos psiquiátricos. Então, entendi. Ficar deprimido, com isolamento social, ter uma ansiedade, criar outros problemas, né? Entendi. Então, porque ele é uma pessoa que muitas vezes não se encaixa naquilo ali, né? Então, ele não tá encaixado. Então, ele tá mais propenso a criar outros transtornos, né? A autoestima fica muito baixa, né? Então, não tanto aquele comportamento impulsivo de ir fazendo, mas às vezes até ao contrário, mas eu acho que isso é muito individual também, né, mas no geral o que a gente vê é que eles ficam muito mais, tendo ansiedade, às vezes o hiperfoco deles atrapalha demais, que vira só aquilo pode ali. Até desgringolar para um comportamento obsessivo. A rigidez deles, a gente vê que a rigidez da pessoa autista atrapalha mesmo, né? Então, porque tem que ser muito certinho, mudanças, coisas novas, o imprevisto incomoda demais, né? Então, fica com muita dificuldade, assim, de conseguir, sabe? Se adaptar mesmo, né? Então, acontece um imprevisto, é o fim do mundo, acabou, né? Então... Mas aí, quando ele descobre, aí ele recebe o diagnóstico.
E aí, como é que é pra ele? Como é que ele recebe isso? Normalmente, na clínica de vocês, o que tem mostrado? Alivia essa sensação? E tipo assim, então não é porque era eu, é porque eu realmente tô passando por uma questão, ou há uma revolta? Como é que normalmente os adolescentes estão recebendo quando eles são diagnosticados corretamente? O que eu percebo é que tem 2 caminhos, né, assim, que mais aparecem, né? Claro que tem diversas formas que as pessoas lidam de formas diferentes, né? Mas eu percebo que vem muito como um alívio, muitas vezes. Então, assim, eu entendi, então, que é isso. Quer dizer, eu nomeei, eu dei um nome para isso aqui. Eu não sou estranho, eu não sou... É uma pessoa ruim. Então, tem um nome. Então, é isso que eu tenho. Então, muitas vezes isso aparece, sim. Tanto para paciente adolescente, né? Quanto para paciente também autista adulto. Nessa forma de alívio, porque veio uma explicação. Mas também com uma dificuldade em lidar com esse conceito de eu sou autista. E aí, no adolescente, isso aparece muito. Aquela pecha, assim, né? Porque é pesado, o que eu vou fazer com esse nome agora? Eu vou falar na escola? Eu vou contar para os meus colegas que eu sou autista? Entendi. Eu falo para a professora? O que eu faço? O que quer dizer ser autista? E às vezes tem um sentimento mútuo, né? No mesmo tempo, tá com as duas... com a mesma coisa ao mesmo tempo ali. Então isso aparece muito, assim, nessas mas formas. O que eu vejo muito é que um pré-adolescente ou adolescente, às vezes pede pra família que eu tenha alguma coisa diferente. Por favor, vai no médico pra me ajudar. Então, a gente vê isso também, que é interessante. Olha, gente, mas existe um outro polo, que é aquela pessoa que... Agora que eu tenho diagnóstico, eu vou usar ele como desculpa pra tudo. Não vou fazer isso que eu sou autista. Não, eu não dou conta disso porque eu tenho déficit de atenção. Não. Qual que é o risco? E qual que é o alerta que a gente faz para quem está nos assistindo? De usar essa faculdade para poder sair da responsabilidade de alguma coisa na vida pessoal, profissional, estudantil. Eu até lembrei que eu já tive um paciente de 12 anos. 12 anos, hein? 12 anos, que uma vez ele deu essa desculpa para a mãe dele. Ele deixou de fazer o dever de casa e ele sabia do diagnóstico. Aí a mãe falou, que ele me respondeu que ele não fez porque ele é autista. Não vou fazer não porque eu sou autista. Então, assim... Eles usam mesmo, né? O que ele entendeu que é o diagnóstico? E aí isso precisa ser trabalhado na psicoterapia. Peraí, você é autista? O que significa você ser autista? Primeira coisa, qual o significado que ele está dando para isso, né? E trabalhando que ele precisa se responsabilizar. Ótimo. Claro que, né, eu adapto a linguagem ali para um adolescente de 12 anos, mas é trabalhar essa responsabilização, porque entrar na adolescência é justamente começar a se responsabilizar mais pelas coisas. Inclusive com o seu tratamento, inclusive com a sua dificuldade, né? Você tem uma dificuldade a mais. Seu colega, né? Eu falo assim, às vezes, para simplificar, né? Claro que não é assim, mas para simplificar pro adolescente, para criança, seu amigo, ele tem facilidade em português, você tem facilidade em matemática. É a limitação dele, é a sua limitação. Mas o que a gente faz? Vamos trabalhar nisso, vamos tentar melhorar, vamos entender o que você pode fazer para funcionar desse jeito seu, né? Mas é se responsabilizar, não, peraí, né? Para não ficar usar isso como desculpa, né? Não dá. Gente, e o tratamento? Ele é 100% medicamentoso, às vezes tem uma droga que funciona melhor que a outra, é personalizado também, igual vocês falaram anteriormente, ou é só a terapia, ela consegue sanar questões do espectro autista e também do déficit de atenção? Como que é, para quem não falou, não faço ideia como funciona o tratamento. Aí depende do transtorno também, né? Depende do transtorno. Eu vou falar como médica agora, tá? Por exemplo, TDAH, a gente sabe que o tratamento principal é a medicação. Ele precisa da terapia. Nunca se exclui a terapia, mas ele precisa. Mas por que ele precisa da medicação? Para ele interromper aquela bola de neve. Então, inclusive, o adulto também, sabe? Assim, às vezes tem uma resistência muito grande dos adultos, mas é porque a terapia, muitas vezes, a resposta vai trazer resposta, vai ganhar ganhos infinitos mesmo. E muitas vezes, com a terapia, o adolescente pode virar um adulto que não precise de medicação. Mas no TDAH, a gente, assim, do ponto de vista médico, eu acho que é muito importante usar a medicação para isso. Agora, o transtorno do espectro autista não é tratamento medicamentoso. Todos os outros transtornos de neurodesenvolvimento não é medicamentoso, é terapia. E aí é um conjunto de terapias. Então, é a terapia cognitivo-comportamental, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, e aí é um conjunto, é um trabalho multidisciplinar. Interessante. Sabe? Então,
A maior parte dos outros transtornos são assim. E o TDAH também é muito importante fazer TCC. Ele precisa ser treinado para, né, assim, treinar tanto o emocional dele, quanto aqueles prejuízos que ele tem, né, assim. E isso é a importância tão, né, da psicologia nesses pacientes, assim. Tô falando, né? Você pode me falar, corrigir. Soberano, claro. É até interessante você trazer isso do TDAH, desse ser treinado, mas eu entendo, assim, como descobrir as estratégias que vão te ajudar a reduzir esses prejuízos e entender como que você funciona. Porque a pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela se faz essa pergunta, assim, como que eu funciono? E o que eu tenho que fazer para conseguir alcançar os meus objetivos do jeito que eu funciono? E a terapia vai te ajudar. Dá pra fazer. Sim. E a terapia vai te dar isso. E assim, um ponto importante também, que a demanda que eu tenho de TDAH, de autista, tem muito essa demanda de, né, isso aí que a gente está falando, que são questões do dia a dia, de rotina, dessas questões funcionais, né? Mas a maioria é da autopercepção. Olha. É como que a pessoa acabou se enxergando por falhar demais, errar demais, não conseguir ser demitida. Eu posso usar esse termo? Pode. Autoestima. Da autoestima que sempre cai, né? Autoconceito. Isso mesmo. Passa por aí. Gente, já aconteceu de, tipo assim, uma família leva aquele adolescente lá, aí ele recebe o diagnóstico, e aí a família acaba descobrindo que, eita, o pai também era, ou a mãe também é. E como é que isso acontece? Esse processo da busca por um entendimento do comportamento do filho e que vem a mostrar que o diagnóstico dele confere com autismo ou confere com o transtorno com déficit de atenção, e aí a família também descobre que ela também tem, ou seja, o menino parece que herdou alguma coisa assim. O que a clínica de vocês mostra? Isso é real? Principalmente no TDAH, né? É mesmo? Você fazendo ali na consulta, se você, ai meu Deus. Você já vê que o pai é... Aí você fala, ai meu Deus do céu, lá vem a mãe, como ela tá com cara de... Você fala assim, calma, vamos tentar organizar isso aqui que eu não... E você já vê que ela é também. E eles também falam assim, eu acho que eu tenho alguma coisa também, porque, sabe? A mãe já chegou atraado, falando sem parar. Será? Você fala assim, Aí não, já é elemento pra você. Você já fala assim, você é assim. Então a mãe, muitas... Porque geralmente é a mãe que leva, né? Mas a mãe fala assim, eu acho que o pai tem alguma coisa também, né? Porque olha o jeito dele. Ou então o contrário, né? Não, ele não tem autismo, não, é o jeitinho do pai. Assim, então, eu acho que o jeitinho dele tá no DSM. Ou então eles chegam assim, falam assim, o pai fala assim, não, mas eu sou assim, e eu sempre... E é normal, eu consegui me dar bem e tal, por que ele não vai se dar, né? Então, acontece isso também, né? Sabe? E assim, a gente tá levando aqui pra brincadeira, mas é complicado, porque existem famílias que são neuroatípicas, né? Então, é toda uma família que tem todo um funcionamento diferente e desafiador. E eles estão ali basicamente sobrevivendo, Deus sabe lá como, né? Assim, passam de geração para geração sem tratar. Que aí você vai intervir com a criança e, peraí, deixa eu chamar então a mãe e o pai pra gente, né, trabalhar isso aqui. Mas a mãe e o pai estão precisando de terapia. E aí, olha, eu faço isso, eu aviso. Você precisa também buscar, né? Busca sua psicoterapia. O pai também busca, porque vocês têm que se organizar para dar conta de, né, trazer esse adolescente, trazer essa criança para se organizar também. Se vocês estão desorganizados, como você não organizar o adolescente? E assim, eu acho que isso é uma coisa daquela família mesmo que a família atípica, né? Eu sempre falo, vocês têm que se cuidar para dar conta de cuidar do outro. Com certeza. Né? Então, gente, diante disso que vocês acabaram de me contar, eu posso dizer que esses dois transtornos são genéticos? Ou não? Não necessariamente. Eu posso adquirir, eu posso começar a ter um déficit de atenção porque eu me expus muito a telas, a estímulos diversos. Como que funciona isso? Tem um componente genético, sim, tem, né? Mas também tem componente ambiental. Então, a gente fala que são transtornos multifatoriais, né? Que tem várias coisas. Não é, claro, sim, tem alguns pacientes autistas que a gente sabe
que ele tem, às vezes, tem algumas alterações, assim, que a gente chama de dismorfismos, né? Que são alterações, assim, que a gente sabe que é alguma coisa genética. Bate o olho. E aí a gente sabe, assim, olha, se é alguma coisa genética, faz investigação, aí tem um gene, e aí o autismo tá dentro daquela síndrome genética dele. Mas muitas vezes o síndrome, o TDAH, o autismo, o transtorno de neurodesenvolvimento, eles são multifatoriais, né? Então tem a parte ambiental e genética. Eu não consigo isolar um gene para falar que é aquilo, sabe? E tem a questão também de como o ambiente afeta, ativa o gene, né? A questão da epigenética, que a gente falou também um pouquinho na outra temporada, né? Que é como que esse ambiente, ele pode trazer à tona esse gene, né? Por exemplo, uma criança que tem ali uma genética propícia para TDAH e autismo e fica só em frente à tela, né? Fica só em frente à televisão. Fica num ambiente estressante, né? De caos, de briga, de estresse, de trauma. Então, isso vai facilitar aquele gene para ser ativado e o transtorno surgir, né? Mas tem essa questão mesmo genética. Bom, essa temporada a gente iniciou com vocês, nos mostrando aí este universo e com um coraçãozinho mais quentinho no sentido que há possibilidade, há tratamento, é possível a gente ser funcional independentemente desses transtornos do neurodesenvolvimento. Só que um podcast só não consegue responder todas essas perguntas porque este é um universo muito vasto, esse de campo de estudo de vocês duas. Nesse sentido, quem ficou aí com gostinho de quero mais, eu queria me aprofundar mais, a gente vai deixar para vocês dicas. Pode ser livro, pode ser podcast também, pode ser série, filme. E aí eu queria ver a recomendação das duas Anas, Ana Luísa e Ana Carolina. O que vocês recomendariam para um extra classe aí de quem está muito interessado em entender melhor desses transtornos? Vamos começar com a Ana Luísa. Deixa eu pensar. Bom, tem uma série na Netflix que chama Atypical, não sei se você já assistiu. Não. Eu já vi passando assim, fazendo, navegando, né? Atypical, né? Sim. Sim. Olha, então ela é uma série sobre essas questões? Eu acho interessante, né? Que é uma série sobre uma adolescente que tem um quadro de autismo. Ok. E acho interessante até porque traz essas questões da escola, né? Assim, tem um episódio, já tem um tempo que eu assisti, mas eu lembro que tinha um episódio até de uma festinha que esse adolescente ia e a música era no fone de ouvido. Todo mundo escutava a música pelo fone de ouvido, porque ele tinha uma sensibilidade muito forte, né? A sons altos, então tinha uma adaptação e uma comoção real, assim, do ambiente da escola. Então, eu indico essa série, mostra bastante essa questão do suporte, né? Como que esse adolescente vai levando questões de relacionamento, né? O suporte da família, os hiperfocos, ele tem hiperfoco, se eu não me engano, em Pinguim, era alguma coisa de neve, não tô lembrando se era alguma coisa da neve. Mas fica de spoiler, não, a pessoa vai descobrir. Não vou dar spoiler não, mas o que eu tô pensando aqui agora... Interessante, ótima sugestão, Ana Luísa, gostei. Essa série. E você, Ana Carolina? Eu adoro o Pequeno Sheldon, você já viu? O Pequeno Sheldon, que é um spin-off do Big Bang Theory. O Pequeno Sheldon, eu acho que é, assim, a representação mais... E ele é um gênio, bela, né? assim, de você ver, assim, do autista, assim, né? Eu tô tentando lembrar um de TDAH, que tem vários, assim, só que tem um livro que eu tô na ponta da língua, só que eu não tô conseguindo lembrar. Mas o Pequeno Sheldon, assim, eu acho... eu acho o melhor. Não tem problema, se a gente lembrar, a gente coloca nos comentários da descrição e a gente deixa aí, vai sendo assim um easter eggzinho que a gente vai deixando em cada episódio. Porque a ideia mesmo é humanizar e trazer, às vezes, recursos da arte, né? Para poder deixar mais claro e desmistificar essas questões que são naturais, elas acontecem, que a gente não pode ter mito e ir atrás de informação de qualidade, igual o podcast Cambiar gosta de fazer. Para isso, eu agradeço, então, a qualidade do trabalho de vocês e a generosidade do compartilhamento, porque isso é ouro nos dias de falsas informações ou de desinformação, vocês trazendo aqui brilhantemente essa ajuda para o podcast. Obrigada, Ana Luísa. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. E obrigada a você também pela audiência. Até o próximo aí dessa temporada que promete muita informação para você. Até lá.